Olá, pessoal, vamos dar continuidade aqui à aula. Agora a gente vai falar sobre contrato de trabalho, certo? A gente está falando agora aqui de direito do trabalho. Meu nome é Juliana, nunca me apresento nos vídeos, porque são só para os meus alunos de direito da FADESA. Meu nome é Juliana, e a gente vai falar agora de contrato de trabalho. A gente viu nesse bimestre agora que se iniciou a gente viu em com relação de emprego e relação de trabalho, quais são as diferenças entre os dois, certo? E depois a gente viu as características de uma relação de emprego e as características e os tipos de contrato de trabalho, os tipos de relação de trabalho. E agora a gente vai ver o que seria um contrato de trabalho e suas peculiaridades, suas características, seus efeitos. E isso a gente vai estudar a partir de agora, certo? Aí a gente vai ver aqui no contrato de trabalho. Vamos dar início aqui à nossa aula. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho, a definição está prevista onde, gente? No artigo 442 da CLT. Prestem atenção, mais uma vez, que a partir de agora, vocês estão vendo que a gente está dando muita definição, muitas características desse nosso conteúdo novo da CLT, buscando definições, características na CLT, em artigos da CLT. E é bom vocês acompanharem, não só pelos slides, não só pelos livros que eu já disponibilizei para vocês, mas também a CLT, abrir a CLT, ver o artigo, ler o próprio artigo na CLT para ver qual é a forma de escrita dele, como é que ele está lá expressado, para vocês terem essa interpretação, terem o entendimento deles, a interpretação do que está lá na lei, para vocês coincidirem o entendimento de vocês com o que vocês estão estudando com o conteúdo da lei literal. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento e esse contato com a letra da lei. Então, é bom vocês, além de acompanharem, quando estiverem estudando, aqui também, porque aqui eu não boto o artigo literal. Aqui eu estou colocando só as interpretações e alguns pontos do artigo. Então, é importante também, mesmo na aula que a gente está dando agora, para vocês também acompanharem, é abrir a CLT e irem no vídeo, junto com o vídeo, com os seus slides também, lendo e grifando os pontos importantes, tá? Então, o que é contrato de trabalho para a CLT? Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Ele vai definir, a CLT vai definir de forma expressa a ideia de contrato de trabalho. Ela traz essa terminologia. É essa terminologia que a CLT traz, contratos de trabalho. Só que ela vem falando que corresponde à relação de emprego. Então, ela traz outra, desculpa, pessoal, outra especificidade, além da ideia de contrato de trabalho. Mas a gente sempre lembrando, para a gente ter um contrato, a gente está tratando na CLT, a gente está tratando de relação de emprego. Por isso que é correspondente à relação de emprego, é algo mais específico. Tem que ter aquelas características que a gente sempre bate na tecla, que a gente sempre trabalha aqui na sala. Só para relembrar, para não ficar de fora, as características da relação de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e o último, que é a subordinação, a pessoalidade e a onerosidade, certo? Os 4 requisitos do contrato de trabalho. Então, a gente vê esses 4 requisitos. Tem nesses 4 requisitos, a gente tem uma relação de emprego. E tendo uma relação de emprego, a gente tem um contrato que vai ser assegurado e garantido pela CLT, pelas normas da CLT. Só que a expressão contrato de trabalho, como a gente já viu, é uma expressão ampla. Ela não é uma expressão que vai definir uma relação de emprego, porque o certo seria contrato de emprego, mas usualmente a própria CLT, a doutrina e a jurisprudência todas utilizam para definir um contrato de emprego com um contrato de trabalho, e é essa terminologia que a gente vai utilizar, sempre contrato de trabalho. Portanto, a gente trazendo essa definição da CLT para algo mais doutrinário, para traduzir o que a CLT está trazendo para a gente,
A gente pega e é o que? A definição. Portanto, é um acordo de vontades manifestado de forma expressa, verbalmente ou por uma pessoa física, o empregado, se compromete a prestar pessoalmente e de forma subordinada serviços contínuos a uma outra pessoa física, a uma pessoa jurídica ou a um ente sem personalidade jurídica, o empregador, mediante remuneração. Então, a gente tem na definição do próprio contrato de trabalho os requisitos de uma relação de emprego que a gente acabou de falar. A gente tem a pessoalidade, a subordinação, a continuidade e a remuneração, que é a onerosidade. Então, o contrato de trabalho é a definição dele, a caracterização dele está associado de forma bem direta à existência de uma relação de emprego. Temos uma relação de emprego quando temos a presença concomitante daqueles 4 requisitos, que é justamente os que estão aqui citados. Porque a gente tem um contrato de trabalho como um acordo de vontades, é um contrato. A ideia da natureza jurídica. Contrato, contratualista. Então, é um acordo de vontades manifestado de forma expressa, verbal ou por escrito, ou de forma tácita. A pessoa não sabe nem que está numa relação ou no contrato de trabalho, mas ela está, por meio da qual uma pessoa física se compromete a prestar pessoalmente, de forma subordinada, serviços contínuos a uma outra pessoa física, a uma pessoa jurídica ou um ente sem personalidade jurídica, mediante remuneração. Então, aqui a gente vê definição de empregador, definição de empregado e definição de contrato de trabalho. Caracterização do contrato de trabalho. É um contrato de direito privado. Por que a ideia do direito privado, gente? Aqui é a ideia de contrato, certo? É a ideia dele ser um contrato. Então, eu tenho uma natureza essencialmente privada de seus sujeitos. Aqui, o interesse dentro de um contrato, o interesse das partes dentro desse contrato de trabalho é individual, é interesse privado, é o interesse do empregado e do empregador dentro dessa relação. Eu não tenho interesse social, não tenho interesse de melhorar o bem social, de alcançar outro fim. Não, o interesse dentro de um contrato de trabalho é privado, é um interesse pessoal, é uma autonomia de vontades. Então, por isso, é um contrato que tem a natureza de direito privado. É um contrato consensual. As duas partes, elas manifestam a sua vontade para celebrá-lo. Sendo que existem, como o próprio Godinho afirma, que é a ideia do contrato de trabalho ser mais um contrato de adesão por parte do empregado, porque geralmente o empregado, como a gente já vem discutindo bem naquelas questões de flexibilidade, desregulamentação, o empregado ele não tem tanto poder de negociação frente ao empregador para discutir cláusulas jurídicas do seu contrato, para discutir termos do seu contrato de trabalho. Então, é um contrato consensual? É, porque ninguém obrigou nenhuma das partes a celebrá-lo. Ou todo mundo fez de livre e espontânea vontade. Então, é consensual porque o empregado concordou com os termos. Mas, ao mesmo tempo, é mais uma forma de um contrato de adesão, porque o empregado não tem como negociar diretamente aquelas cláusulas. Então, se assemelha ao contrato de adesão que a gente vê lá no direito do consumidor, né? Que o consumidor só aceita os termos que o fornecedor está fazendo. Aqui é a mesma coisa. Desculpa, pessoal. Aqui é a mesma coisa. O empregado aceita os termos que o empregador está falando. Em raras ocasiões, tem como o empregado negociar diretamente esse contrato com o empregador. Aí a gente tem a característica também dele ser um contrato sinalagmático. O que é sinalagmático? Ele gera obrigações recíprocas às partes contratantes. Eu tenho obrigações e direitos de ambas as partes. Eu tenho deveres e direitos. Eu tenho o dever do empregado de prestar o serviço e ele tem o direito de receber um salário. O empregador, tem o direito de ter o serviço bem prestado, a prestação do serviço pelo empregado. E, ao mesmo tempo, o empregador tem o dever de pagar um salário, uma remuneração a esse empregado. Então, a gente tem direitos e deveres entre essas duas partes,
entre esses dois sujeitos da relação de emprego. E são vários, gente. Eu só dei um exemplo básico de um direito, de um dever que há dentro de um contrato de trabalho. São obrigações recíprocas, porque eu estou no contrato. Então, se eu estou no contrato, teoricamente, não há disparidade entre as partes. Então, eu estou em obrigações recíprocas das partes contratantes. Mas a gente já viu que tem a questão dos princípios, a questão das interpretações das cláusulas dos direitos trabalhistas. Isso tudo existe, isso tudo é empregado aqui, né, no direito do trabalho. Mas aqui a gente está estudando a ideia do contrato de trabalho, da caracterização. Por isso que aqui tem a ideia das obrigações recíprocas. Porque se você está no contrato, você tem reciprocidade dentro dele, porque você fez como um acordo, você negociou, é um contrato que está lá, que você tem aqueles termos que os dois aderiram. E é um contrato celebrado intuito personae, gera uma obrigação pessoal em relação a um dos seus sujeitos, gera uma obrigação pessoal do empregado em relação ao empregador. Lembram-se da pessoalidade, da característica da relação de emprego. Pessoalidade é uma pessoa, aquela pessoa tem que prestar aquele serviço, que é a ideia do intuito personae. Então, eu como pessoa vou lá, celebro. Eu pessoa, aquela pessoa somente, aquela pessoa física, a única pessoa que tem aquela personalidade, ela pode prestar aquele serviço. Não pode mandar outra pessoa fazer prestar aquele serviço, né? Manter aquele contrato de trabalho. É um contrato comutativo, conhecimento prévio às partes das vantagens que receberão por conta do adimplemento do contrato. Então, eu desde o começo deixo certo e já está afirmado o que tem como vantagem, o que as pessoas estão ganhando, né? As partes, o empregado e o empregador estão ganhando daquele contrato de trabalho, se for cumprido corretamente. As vantagens para o empregado, sua remuneração é a básica, a gente vai sempre estar tratando desse, que é um exemplo mais fácil de compreensão. Então, uma vantagem comutativa básica é o recebimento de salário. E uma vantagem para o empregador, vocês podem se pensar, o que o empregador ganha com o contrato de trabalho? Ora, a prestação de serviço. Ele ganha a mão de obra do empregado, ele ganha a realização de uma atividade que ele precisa para manter a sua empresa. Então, para manter a sua organização, para manter o seu serviço, né? O que você quer manter, o que ele quer, o que ele está assumindo a responsabilidade econômica. Então, a vantagem para o empregador é justamente ter essa mão de obra do empregado à sua disposição. Ele vai ter uma prestação de serviço e ele quer a prestação de serviço com qualidade para que ele consiga manter e desenvolver e fazer o crescimento da sua empresa, da sua organização. É um contrato de trato sucessivo e aqui a gente prima pela ideia da continuidade, certo? Trato sucessivo, sucessão e em continuidade no tempo. Então, é um contrato de trabalho, a regra é que ele seja contínuo. Eu estou contratando alguém não pensando em demitir, eu estou contratando alguém que eu quero que vá trabalhar para mim por um período longo. E é um contrato oneroso, que eu tenho o quê? Responsabilidade, eu tenho onerosidade, eu tenho pagamento, eu tenho uma contraprestação daquele serviço que o empregado está fazendo. Então, gera onerosidade, gera uma contraprestação, que é o pagamento de uma remuneração, de um salário do empregador para o empregado, certo? E a gente tem a classificação desses contratos de trabalho. Como é que o contrato de trabalho pode ser classificado? Usualmente ele é classificado pela doutrina como quanto à forma de manifestação de vontade que levou à sua celebração. Ou seja, a manifestação, ela pode ser expressa, que é no caso, verbal ou escrita. Eu estou expressando, eu estou concordando com aquele contrato. Então, é expressamente está acontecendo. Que é a forma mais normal que a gente vê é o quê? A expressa, que é assinando carteira de trabalho. Mas a gente também tem o contrato tácito. O que é o contrato tácito? O tácito é você começar a trabalhar mesmo você não tendo firmado esse contrato, não tendo conversado, não tendo estipulado as regras. Porque se você vê um contrato expresso, gente, o expresso é o escrito e o verbal. Porque eu expressamente concordei com as cláusulas, com aquele contrato de trabalho que me foi oferecido pelo empregador. Aqui no tácito, não.
tacitamente ocorreu essa celebração de contrato. Tacitamente, sem saber. A pessoa foi lá, começou a ter um horário, que aí a gente pega o que no horário? A não eventualidade. Começou a receber um salário. É a própria pessoa que lá ia prestar aquele serviço, não tinha outra pessoa para fazê-lo. E, além disso, recebia ordens do empregador. Então, e tacitamente, você vê uma relação de emprego, um contrato de trabalho, mesmo que não existiu essa confirmação, essa contratação pelo empregador, nem o aceite pelo empregado desse contrato de trabalho, certo? Então, assim, se a gente falar, foi um contrato verbal, verbal não é tácito, verbal é expresso, certo? Aí a gente tem como é que eu posso classificar outra classificação do contrato de trabalho? Quanto ao número de sujeitos ativos, componentes do respectivo polo da relação jurídica. Quantos sujeitos ativos eu vou ter no polo ativo, no polo da relação jurídica? Eu tenho um contrato individual de trabalho, a gente tem só uma pessoa, ou a gente tem um contrato plurimo, ou contrato de trabalho por equipe, que é o mesmo tipo de contrato. Eu tenho várias pessoas sendo empregados. Eu também posso ter várias pessoas sendo empregadores, mas entre aspas, tá? No caso, a gente vê o grupo econômico que a gente viu lá naqueles empregadores. A gente só tem um empregador, mas eles são responsáveis solidariamente. Aqui a gente está falando de relação direta. Quando tem relação direta no contrato, eu só tenho um empregador, sempre. Sempre, como a gente viu na definição de empregador. Um empregador. Esse empregador pode fazer parte de um grupo econômico, mas é só um. E a gente sempre vai ter a pluralidade de sujeitos aonde? No empregado, porque eu posso ter um contrato por equipe. Aí a gente vê vários empregados em um contrato de trabalho só. Estou falando de um contrato. Em um contrato eu tenho um empregador e posso ter um empregado ou vários empregados. Quanto à sua duração, o contrato de trabalho ele pode ser por prazo indeterminado, que tenha duração indefinida no tempo, é o contrato mais comum de trabalho, é a regra geral do contrato de trabalho. Toda vez que você tem um contrato de trabalho, se não há nenhuma especificação quanto ao tipo dele, esse contrato é, por regra, por prazo indeterminado, conforme a súmula 212 do TST. É aqui a ideia, gente, do princípio da continuidade da relação de emprego, princípio da continuidade. Lembra-se? A ideia do contrato ser contínuo, da relação de emprego ser contínuo, de eu não estar contratando, ou eu não esperar que aquela relação seja finalizada. Então, eu tenho um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Esta é a regra, continuidade. Mas a gente tem outros tipos de contrato em relação à duração. A gente pode ter contrato por prazo determinado. O período de duração é estabelecido desde o início da pactuação. Desde quando eu fui contratado como empregado, eu já fiquei sabendo quando aquele contrato ia ser terminado, quando ele iria acabar, certo? E tem um contrato de trabalho intermitente, alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. Então, eu tenho uma alternância, certo? Eu tenho uma alternância, às vezes sim, às vezes não, de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Eu tenho um período que eu estou lá trabalhando, tem outro período que eu não estou trabalhando, eu estou inativo, determinados em horas, dias ou meses, certo? Eu tenho uma alternância, às vezes eu estou lá prestando serviço, às vezes eu não estou prestando. E isso a gente vai também ver as características desse trabalho intermitente. A diferença do trabalho intermitente para o determinado é que o determinado me diz quando ele vai acabar. O intermitente não, eu estou lá, ó, tempo sim, tempo não, certo? Aí a gente já começa agora a ver o contrato de trabalho por tempo determinado, aquele que eu já estou contratada sabendo o meu período contratual, quando é que ele vai acabar esse contrato. As hipóteses de pactuação do contrato de trabalho por prazo determinado são previstas na CLT. Olha aí, gente, de novo, artigo 443 da CLT. Artigo 443 vai me dizer quando eu posso ter um contrato de trabalho por prazo determinado ou em legislação extravagante.
que são os contratos de safra, contrato rural por pequeno prazo, contrato temporário. Lembram-se que a gente estudou alguns contratos lá no começo do bimestre, falando sobre um prazo determinado, ele também entra nesse tipo, porque vocês lembram que tem as legislações asseguram alguns direitos trabalhistas e algumas verbas rescisórias. Então, aqui é a mesma ideia. Eles estão dentro desse contrato de trabalho que estão lá, mas eles não estão previstos na CLT, estão previstos em legislação extravagante. E essa legislação extravagante que vai determinar como ele se configura e quais são as regras para esse contrato. Aí a contratação por prazo determinado somente será válida nas seguintes hipóteses. Quando é que eu vou ter uma contratação por prazo determinado válido? São essas hipóteses, são 3. A primeira, quando a natureza ou a transitoriedade do serviço justifiquem a pré-determinação do prazo. É por conta da natureza do serviço ou da transitoriedade, está passando, é de tempos em tempos. Então, ou então conta da natureza do serviço. Esse serviço não tem todo dia, não tem toda hora. É só quando é necessário. Então, quando eu tenho esse perfil, eu tenho aqui uma justificativa para utilizar um trabalho por prazo determinado. Ele é celebrado sempre que a necessidade dos serviços prestados pelo empregado não seja permanente. Então, eu vou determinar quando aquele contrato vai acabar, porque eu não tenho uma continuidade naquele serviço. Ele é transitório. A natureza daquela prestação de serviço é transitório. Então, aí eu já posso aplicar o contrato por prazo determinado. Outra situação que a gente utiliza o contrato por prazo determinado são nas atividades empresariais transitórias. O que são as atividades empresariais transitórias? A gente traz até os exemplos. A transitoriedade diz respeito à própria atividade da empresa e não à atividade ser desenvolvida pelo empregado. No primeiro, era o empregado, aquela atividade dele que não tinha todo o tempo. O serviço dele não era prestado todo o tempo. Não precisa daquele serviço todo o tempo. Aqui não. É a atividade da empresa que não é direta, não é contínua. E o exemplo que a gente pode ver aqui são as atividades empresariais em feiras ou eventos, ou atividades empresariais sazonais, que, embora ocorram todos os anos, dependem do consumo e da demanda do mercado. Venda de ovos de chocolate na Páscoa, venda dos produtos em época de Natal. Todos esses tipos aqui são contratos por prazo determinado, que eu posso utilizar a determinação. Vou falar quando eles irão terminar. E são por quê? Qual a justificativa deles serem dessa forma? Porque as atividades são transitórias, não são contínuas. Páscoa é só um período, então eu vou ter aquela Páscoa, vou contratar aquele funcionário, aquele empregado, por um período determinado. E a mesma coisa de outras feiras, de outras atividades empresariais. Eu vou contratar por prazo determinado, vai saber quando é que vai acabar aquele contrato. E o outro tipo de situação que é permitida eu ter um contrato por prazo, contrato de trabalho por prazo determinado, é a pactuação mediante contrato de experiência. Permite o conhecimento recíproco das partes do contrato de trabalho, aferindo o desempenho e o entrosamento do empregado no local de trabalho e, de outro lado, permitindo-lhe verificar se lhe são não convenientes as condições de prestação de serviço. Então, é um contrato de experiência. Ele vai verificar se ali se houve uma conexão, se as partes são satisfeitas trabalhando, tanto o empregado como o empregador. Se tem desempenho, se houve esse desempenho pelo empregado, se ele conseguiu dar conta do serviço, né? E se houve esse entrosamento, se houve essa conciliação entre as duas partes para que elas continuem naquele trabalho, que elas tenham uma experiência de como está sendo essa relação de trabalho para dar ou não continuidade, certo? O prazo máximo no contrato por prazo determinado são de 90 dias no contrato de experiência, certo? Artigo 445 da CLT, e de 2 anos nas atividades de serviço transitório e de atividades empresariais transitórias, que são aqueles outros 3 primeiros casos. O contrato por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Quando eu tenho um contrato transitório, que são aqueles serviços que não são prestados continuamente,
ou quando eu tenho a prestação de serviço também, que aquele serviço não é demandado constantemente, eu posso ter prazos de até 2 anos de contrato de trabalho. Agora, se eu não tenho esses tipos, se o meu tipo é contrato de experiência, o máximo que eu posso ter de experiência desse contrato são 90 dias, certo? E como ocorre a prorrogação desse contrato de experiência? Desse contrato de prazo determinado, desculpa. Ele é celebrado, a prorrogação, quando é que ocorre? Ela é celebrada por prazo inferior a 90 dias. Ou seja, quando eu estou tratando de um contrato de experiência, o máximo são 90 dias. Então, eu só posso prorrogar até 90 dias. Se eu fiz um contrato por prazo determinado de 70 dias, eu só posso prorrogar por mais 20. Qualquer que seja a sua modalidade, somente poderá ser prorrogado expressa ou tacitamente uma única vez, sob pena de passar a vigorar por prazo indeterminado. Então, se eu tenho um contrato que eu firmei de apenas 40 dias, desses 40 dias, eu prorroguei por mais 20, então vai dar 60. Eu não posso prorrogar uma segunda vez esse contrato por mais 20 dias, para dar 80. No caso, essa segunda prorrogação já configura um contrato por prazo indeterminado. O que eu posso fazer é um contrato de apenas 90 dias, nos casos de contrato por experiência, certo? A soma dos dois períodos contratuais não pode ultrapassar o prazo máximo de duração do contrato por prazo determinado, de 90 dias, que no caso aqui é o contrato de experiência. Não pode passar de 90 dias a soma. Deram para entender, como eu falei o exemplo, se eu tenho um contrato de 40 dias, eu prorroguei por mais 20, ou seja, vai virar 60. Eu não posso prorrogar por mais 20 dias para dar 80, para não dar os 90 dias, não posso, porque essa segunda prorrogação é indevida. O artigo 451 da CLT me fala que eu só posso prorrogar uma única vez o contrato por prazo determinado. E a celebração de novo contrato por prazo determinado, a sucessividade, será considerado como de prazo indeterminado o contrato que suceder no prazo de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste depender da execução de serviços especializados ou da relação de certos acontecimentos. Eu estou tratando daquele outro contrato de 2 anos, certo? Eu tenho uma sucessividade. Será considerado como de prazo indeterminado o contrato que suceder no prazo de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Ou seja, eu tenho um contrato de 6 meses. Dentro desses outros, no próximo 6 meses, eu tenho outro contrato determinado. Ele vai ser considerado indeterminado. Será considerado como de prazo indeterminado o contrato que suceder no prazo de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Eu tenho um contrato de 6 meses, eu tenho um contrato, acabou meu prazo determinado. E menos de 6 meses eu tenho um outro contrato por prazo determinado. Não posso. E dentro desses 6 meses já vira um contrato por prazo indeterminado, salvo se a expiração do primeiro contrato se deu porque acabou os serviços, acabou a prestação desses serviços, ou a realização de certos acontecimentos externos à vontade das partes. E isso está onde? Lá no 452 da CLT. A extinção de um contrato de trabalho por prazo determinado é normal quando acaba o prazo desse contrato por prazo determinado, ou anormal quando há uma extinção contratual por vontade das partes ou por algo que aconteceu que deu justa causa. Na hipótese de extinção normal, quando acaba o prazo desse contrato, quando é finalizado o prazo do contrato por prazo determinado, normal, gente, acabou normalmente o prazo, os dias desse contrato acabaram. Então, são devidas as seguintes verbas rescisórias. A pessoa que está lá, o empregado, vai ter garantido nesse contrato quando acaba. Eu tenho um contrato de 70 dias. Foi cumprido até o último dia de 70 dias. Quando acabar esse contrato, o que é que esse meu empregado vai ter direito? Ele vai ter direito a saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e liberação do FGTS, sem indenização dos 40%, certo?
Por que essa indenização? Porque não tem surpresa, então não precisa dos 40%. A extinção do contrato pode se dar pelo fim do prazo, que é a forma normal, ou de forma anormal. Aí a gente tem a rescisão antecipada por iniciativa do empregador. Qual é essa rescisão antecipada? Dispensa sem justa causa. Eu tenho um contrato de 80 dias. Eu quero mais essa pessoa, não quero mais esse empregado até o 80º dia, certo? Dia 80, até os 80 dias, até o 80º dia. Então, eu vou rescindir esse contrato com 35 dias. Se o empregador o empregador que quer demitir, ele quer demitir antes do prazo, antes do cumprimento desse prazo do contrato que foi determinado, o empregado tem direito às suas verbas rescisórias, liberação do FGTS, indenização de metade e indenização de metade dos salários que teria direito pelo período faltante do contrato. Então, se eu tenho um contrato de 80 dias, eu sou demitido com 20, eu vou ter ainda restante 60 dias. Então, eu vou ter direito a uma indenização de 30 dias de salário, além dos meus saldos, 13º, férias, liberação de FGTS, certo? Isso é uma compensação pela pessoa ter sido demitida antes do final desse cumprimento desse prazo, desse contrato por prazo determinado. Agora, se a rescisão antecipada for por iniciativa do empregado, o empregado pediu demissão, o recebimento das férias, das verbas vão ser saldo, 13º, férias, mais liberação da FGTS, e o empregado deve indenizar o empregador pelo prejuízo da ruptura antecipada. Aí, se indenizar é a mesma situação. Vão ser descontados esses 20, essa metade de dias que estão faltando para o empregado terminar esse contrato. É a mesma ideia, tá? E tem outros tipos, a rescisão antecipada por iniciativa de qualquer uma das partes em contrato contendo cláusula asseguratória de rescisão antecipada. Eu tenho um contrato por prazo determinado e nesse contrato já tem uma cláusula prevendo o que vai ser de indenização para qualquer uma dessas partes se essa rescisão antecipada acontecer, se esse contrato for quebrado antes do prazo terminar. Então, a extinção do contrato será regida pelas regras do contrato por prazo indeterminado. Então, ele está lá no artigo 481 da CLT. A rescisão antecipada por iniciativa de qualquer uma das partes em contrato contendo cláusula assecuratória de rescisão antecipada, ela vai ser regida pelas regras do contrato por prazo indeterminado, como está aqui no artigo 481. Eu tenho que ter uma cláusula asseguratória de rescisão antecipada para eu ter essa possibilidade, tá? Artigo 481 da CLT. E eu tenho a rescisão antecipada em decorrência de prática de justa causa pelo empregado, implica na rescisão imediata por contrato de trabalho por prazo determinado, com pagamento apenas do saldo de salário. E da mesma forma, aqui é a ideia da justa causa, gente, das condições, das características, das possibilidades de justa causa que eu tenho que estão lá previstas na CLT. Então, eu tendo essas condições acontecendo uma justa causa, o empregador pode demitir esse empregado por justa causa. E ele vai ter direito apenas ao saldo de salário. Mas, da mesma forma, eu tenho a rescisão indireta pelo empregado, como direito do empregado frente ao empregador. Rescisão indireta é a mesma coisa de justa causa. Rescisão indireta são situações que estão descritas em artigo próprio da CLT que demonstram, que falam quando o empregador comete falta com o empregado. E essas situações também são passíveis de decorrência de antecipação, de rescisão antecipada do contrato. Aí, nesse caso de rescisão indireta, o empregado tem direito a todos os seus direitos de verba rescisória, tá? Aí, a gente tem um dos últimos tipos aqui de extinção, de término do prazo determinado, que é quando uma rescisão antecipada por culpa recíproca. É uma justa causa de ambas as partes. Aí a gente tem uma rescisão imediata do contrato a termo, tendo o empregado direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º, das férias proporcionais, e a metade da indenização, ou seja, 20% dos depósitos do FGTS.
Então, quando os dois têm culpa, estes são os direitos do empregado. E nada impede que o contrato de trabalho seja celebrado por prazo indeterminado, mas com previsão de duração mínima, que pode ser entendida como uma garantia de estabilidade pelo período fixado na referida cláusula. Então, eu posso ter um contrato de trabalho indeterminado com cláusulas de contrato de experiência ali, com contrato de prazo determinado, para justamente visar essa questão da seguridade, para ver se eles estão se conhecendo e para ter essas características e ver se eles vão se adaptar corretamente. Aí a gente vai terminar essa primeira parte aqui, que a gente está falando de contrato de trabalho, até o contrato de trabalho por prazo determinado, certo? A gente viu todas essas características do contrato de trabalho por prazo determinado e a gente vai continuar no próximo vídeo falando de contrato de trabalho intermitente. Qualquer dúvida, qualquer situação, mandem áudios, mandem mensagens no WhatsApp, certo? A gente vai terminar o contrato de trabalho determinado agora e qualquer dúvida vocês entrem em contato, vocês perguntem, tá? Tudo bem? Estou à disposição de vocês. Aí a gente vai agora finalizar.